Graça e paz, conectados com a palavra. Visão perfeita ou visão deturpada? Algumas coisas são fundamentais e necessárias para que tenhamos visão. Na verdade, e principalmente, duas coisas são necessárias: claridade e sentido. São 5 os sentidos do corpo humano, quais sejam olhar, ouvir, tocar, cheirar e saborear. São atividades que dependem dos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Elevam o ser humano à condição de ser o único da natureza dotado desses sentidos. Nosso destaque aqui no Conectados de hoje é a visão. Para que possamos tirar proveito do sentido da visão, faz-se necessário que esteja associado à luminosidade do ambiente. Em um ambiente sem luminosidade, por mais que tenhamos boa visão, não vamos conseguir fazer muita coisa. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, fica registrada uma palavra do Senhor, o Senhor Jesus. Versículo 10 do capítulo 13 de Mateus diz assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E a quem tem será dado, e se terá em grande abundância, e de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Temos aqui, portanto, nessa palavra do Senhor, uma palavra que ele profere com bastante ênfase, e é interessante a respeito desse assunto que estamos considerando aqui. Como já falamos, a luz é fundamental, e é também um fator objetivo e externo. A palavra de Deus é chamada de lâmpada e luz. Por exemplo, o salmista, no Salmo 119, versículo 105, diz: Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Numa outra versão, esse mesmo texto diz assim: Lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. À medida que nós passamos a conhecer a palavra de Deus, nossos pensamentos se tornam mais claros. Passamos a entender melhor o que Deus quer nos ensinar por meio da sua palavra. Por intermédio da Bíblia, Deus nos mostra as armadilhas que o inimigo espalha pelo caminho. Nos mostra os laços da morte, nos mostra os perigos, os abismos, as pedras de tropeço, e mostra também a maneira correta de como devemos proceder. A palavra de Deus nos dá discernimento, princípios que passam a nortear nossa vida, e aí nós escolhemos respostas, as respostas que precisamos. Já o sentido visão, que faz parte do nosso corpo, é um fator subjetivo, interno, que parte de nós mesmos. De nada adianta Deus nos ter deixado a sua palavra com todos os atributos e orientações, ensinamentos e exemplos, se nos recusarmos a olhar para a palavra. No texto que lemos, Cristo fala sobre as pessoas de coração insensível, que utilizam seus sentidos, mas não compreendem o que Deus deseja lhes dizer ou comunicar. É necessário conhecer a Bíblia, refletir sobre o que ela diz e, sobretudo, pedir que Deus nos dê sabedoria para entendê-la. Com a sua palavra, Deus nos deu luz para a vida. Então, vamos abrir os olhos? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém e amém. Vamos orar? Você pode orar comigo agora? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, muito obrigado pela Tua palavra, que, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Ajude-nos, ó Deus, que quando abrirmos a Tua palavra e nela meditarmos, possamos entendê-la e, depois de entendê-la, possamos aplicá-la no nosso viver. Assim ela será cada vez mais luz e lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém.